Política em Pauta, com Marcelo Medeiros. Política em Pauta, com Marcelo Medeiros. Análise completa, assuntos polêmicos, comentários de especialistas. O que acontece no Brasil e no mundo, você acompanha aqui, na Rádio Ceará News. No ar. Política em Pauta, com Marcelo Medeiros. Alô, internautas da Ceará News e ouvintes da rede A Notícia do Ceará. Eu sou Marcelo Medeiros, cientista náutico, pós-graduado em Gestão de Empresas e Ciência Política, e a partir de hoje estaremos juntos debatendo pautas sobre a política local, nacional e internacional. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios o Dr. Yuri Rocha, promotor de Justiça do Estado do Ceará, graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional pela USI, facilitador de cursos na Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, na matéria de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública, com artigos na área. E nosso tema hoje é a função do Ministério Público no combate à corrupção e à violência em nosso Estado. Olá, Marcelo Medeiros, olá, ouvintes, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Ok, antes de começarmos, doutor Yuri, eu gostaria de apenas fazer aqui uma afirmação, né, e saber o que o senhor acha. Estamos diante de uma onda crescente de violência em nosso estado e a população anda assustada e realmente com medo de sair de casa enquanto os delinquentes andam soltos e armados. Sabemos que a tarefa de manter a segurança com tamanha desigualdade social é difícil, mas existe um sentimento de que a impunidade e o nosso Código Penal facilitam a ação dos criminosos. Como resolver esse problema? Bem, Marcelo, essa é uma pergunta bem complexa, né? Ela teria que poderia ser respondida por vários aspectos, né? Eu posso dizer que alterações legislativas elas conseguiriam melhorar essa sensação de impunidade e de insegurança que a população tem. Pensando aqui rapidamente, a lei de execução penal ela poderia ser revista no que tange às progressões de pena. O instituto da prescrição em concreto, né, poderia ser modificado para que, quando fixado as penas em definitivos, essa análise em concreta da prescrição ela não incidisse da maneira frequente como vem incidindo. Enfim, há uma gama de possibilidades legislativas para alterar não só o Código de Processo Penal, como o Código Penal, como medidas que visem a dar mais eficiência à aplicação da lei, né? Você veja as próprias medidas que o Ministério Público Federal, né, fez um movimento junto com a sociedade civil e encaminhou para o Congresso Federal e elas acabaram sendo desfiguradas e boa parte daquelas medidas trariam um efeito muito bom no que você me questionou. Ou seja, propostas e projetos nós já temos. Agora a gente, na verdade, a sociedade deveria cobrar do Legislativo dessa modificação. Lembro também da própria proposta do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, todos os procuradores gerais dos estados caminharam também propostas acerca do ECA, aumentando a pena dos adolescentes infratores. Então, acredito que já há essa movimentação, que tem que ser feita um debate e uma cobrança para que essas propostas se efetivem. Ok, doutor Yuri Rocha. Existe uma grande confusão ainda na cabeça dos nossos ouvintes, ou dos brasileiros em geral, a respeito
de como funciona o sistema judiciário e, na verdade, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco de qual é o papel do Ministério Público e qual é o papel do promotor público nesse sistema judiciário e qual a importância e como vocês podem ajudar na defesa para acabar com a impunidade e também melhorar a segurança pública em nosso estado. Certo. O Ministério Público, ele foi alçado em 1988 pela Constituição como um órgão defensor do ordenamento jurídico como um todo, em seus vários aspectos, né? Então, esse é o papel do Ministério Público, zelar, mas digamos assim, o mais evidente, zelar pelo ordenamento jurídico como um todo. E dentre essas funções, há a titularidade da ação penal, que se coloca mais especificamente no que tange à criminalidade e à segurança pública. O Ministério Público é o titular da ação penal, ou seja, ele que vai propor as denúncias, ele que vai propor as ações contra os réus, né? Os chamados denunciados. Os promotores recebem essas investigações ou as investigações que os mesmos produzem vão encaminhar ao judiciário através dessas peças e aí vai iniciar o processo. Na segurança pública e sobre os crimes e a criminalidade no geral, acredito que a função do Ministério Público, digamos assim, de maneira resumida, seria isso. Ok. Existe uma dúvida a respeito das audiências de custódia. Vários países aqui, tanto Canadá, Estados Unidos, Uruguai e Colômbia, todos eles utilizam o sistema de audiência de custódia. Mas nós vemos que aqui no Brasil parece que ela é utilizada de uma forma um pouco diferente e que isso facilita com que muitos dos delinquentes sejam soltos durante a própria audiência de custódia, às vezes por questões menores de que existe alguma coisa, algum atentado, ou de que o policial fez isso, ou seja acusado de tortura, e muitas vezes isso não acontece, mas o delinquente é solto. De que maneira nós poderíamos fazer para que isso realmente venha a melhorar essas audiências de custódia? Bom, Marcelo, a princípio é bom de se destacar, como você bem ressaltou, que a audiência de custódia é um instituto existente em vários países, previsto nos ordenamentos jurídicos de vários países, também previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, seu artigo 7º, ela prevê esse instituto. O que me chamou a atenção e que eu tenho um olhar crítico sobre a audiência de custódia é a maneira como ela foi implementada no Brasil e o momento em que ela foi implementada. Por que eu digo isso? O Instituto em si, ele foi criado e o intuito dele, tanto na Convenção Americana de Direitos Humanos, como nas legislações dos diversos países que adotam, você citou aí os Estados Unidos, Canadá, Uruguai, a maioria dos países aqui da América Latina, Central e do Norte utilizam esse instrumento. E ele é utilizado e foi imaginado, digamos assim, para garantir e evitar abuso estatal no momento da detenção e condução dos presos que estavam sob a responsabilidade do Estado, certo? E é exclusivamente com esse fim que ela foi utilizada, que ela foi criada, e é utilizada em todos os países. Nenhum desses países utilizam a audiência de custódia como um instrumento de política pública carcerária, digamos assim, no sentido de diminuir população carcerária. Essa não é a finalidade da audiência de custódia e não é para isso que o Instituto foi criado e implementado em todos os países. Aqui no Brasil, infelizmente, quando se debateu a criação da audiência de custódia, a implementação da mesma, uma vez que o Brasil também ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos, o debate também foi feito sobre esse viés de que a audiência de custódia também serviria para diminuir a população carcerária, o que, ao meu ver, é um equívoco. Por quê? Porque o que deveria ser pautado
era uma política pública e debatido era uma política pública de aumento de vagas no sistema prisional, de melhora nas condições do sistema prisional. E não implementar, utilizar de um instituto que não tem esse fim e regulamentá-lo como se fosse um instrumento que tivesse esse objetivo, que não tem. E você vai ver hoje, nós já estamos em 2018, aproximadamente 2 anos que as audiências de custódias começaram a ser realizadas no Brasil, você vê que não houve nenhuma diminuição significativa, nenhuma diminuição e nem melhora significativa no sistema penitenciário brasileiro, porque os requisitos da prisão preventiva são os mesmos. Obviamente, reconheço que a audiência de custódia ela dá a oportunidade do magistrado calibrar a decisão com o contato do preso. Mas isso não tem o condão, ao meu ver, e na prática eu tenho visto isso, porque eu também realizo audiência de custódias como membro do Ministério Público, que não tem o condão de diminuir a taxa, digamos assim, de conversões em prisão preventiva do que se tivesse feito na forma que era anteriormente, que era a análise pelo juiz num papel, né, numa comunicação de uma prisão em 24 horas. Então não vejo, não tenho como a audiência de custódia tenha essa finalidade. E a crítica, essa crítica quanto à maneira como foi implementada. E a crítica quanto ao tempo, eu falo isso porque, pelo menos a nossa realidade aqui no estado do Ceará, nós tínhamos inúmeras prioridades. A audiência de custódia não estava nem entre as 10 prioridades para ser realizada aqui no estado do Ceará, a meu ver. Porque nós já tínhamos uma dificuldade logística básica de condução de presos para as audiências de instrução, as audiências de prova, que essas são importantes porque, se não realizadas, podem ocasionar o excesso de prazo e o relaxamento das prisões de quem está preso, esperando ser julgado. Então, se demorar muito essas audiências, o que vai acontecer é o relaxamento dessas prisões. Então, esse momento onde nós não tínhamos essa quantidade, essas estruturas otimizadas, eu não entendi o motivo de que a audiência de custódia foi colocada quando tínhamos várias outras prioridades para serem, digamos assim, resolvidas antes de ser implementado esse novo instrumento. Eu vejo uma maneira, por exemplo, o Ministério Público, o Judiciário, né, eles recebem uma verba, um orçamento bem razoável da União para exercer as atividades. Parte disso, ao invés de ser utilizado para a parte de moradia de juízes, de promotores, isso não poderia ser direcionado para melhorar o sistema de audiência de custódia? Quanto a esse aspecto de despesa corrente nesses pagamentos dessas verbas, não creio que isso poderia viabilizar a logística, porque isso eu acredito que fica a cargo da SEJUS, né, que é da Secretaria de Justiça, e o orçamento do Judiciário e do Ministério Público são próprios. Então não acredito que, digamos assim, seja esse tipo de verba que esteja ocasionando a dificuldade de logística. Não acredito que seja isso. Bom, agora vamos falar um pouco aqui da situação carcerária do Estado. Como é que anda a situação carcerária hoje em nosso Estado e principalmente em relação ao bloqueio de uso de celulares nos presídios, que sempre foi uma questão de que a população pede que isso aconteça para que as facções criminosas realmente parem de atuar e inclusive ligando para senhoras de idade, falando sobre problemas, falando que seu filho foi sequestrado, que eu vou matar seu filho, e as pessoas ficam assustadas e acabam direcionando dinheiro para essas pessoas que estão dentro dos presídios. Como é que nós poderíamos fazer e como está essa situação hoje? Bom, Marcelo, isso é uma pergunta muito boa que você fez, que, de fato, eu não tenho dúvida de que a instalação de bloqueios nos presídios
seria um ato que enfraqueceria muito as facções criminosas que hoje assolam o estado do Ceará e aterrorizam a população, como você falou. Hoje em dia há uma ação movida pelo próprio Ministério Público, que foi julgada procedente, até onde eu sei, pela imprensa, não sou o promotor responsável por essa ação, mas pela imprensa tomei conhecimento disso, de que a ação foi julgada procedente, muito embora ainda o estado do Ceará não tenha cumprido essa decisão judicial, que ao meu ver é lamentável, porque de fato melhoraria bem a segurança. Uma vez que você corta a comunicação de presos, que muitas das vezes são os chefes dessas organizações criminosas, com o exterior, ou seja, os seus subordinados, e você corta essa comunicação, o crime organizado ele sofre uma derrota muito grande, porque o que faz a ação deles serem forte e orquestrada é essa comunicação rápida. Da mesma forma que você se comunica hoje por WhatsApp, eles também se comunicam. Eles têm essa velocidade na comunicação. Da mesma forma hoje que você consegue dar vazão a uma informação e você colocar que um subordinado seu consiga implementar um ato rapidamente, eles também têm isso. Então você cortando essa comunicação, você criaria uma grande dificuldade para eles. E você conseguiria, e aí sim, no combate a essas facções criminosas, você com certeza teria mais êxito. Alguns estados já fizeram isso. São Paulo, não sei se todos os presídios já estão com bloqueios, mas grande parte deles estão, né? Pelo menos o que eu li ultimamente. E aqui a gente ainda não conseguiu implementar isso. Bom, nós vemos que os bandidos hoje que estão na rua estão fortemente armados. As facções estão se espalhando por todos os bairros da periferia de Fortaleza e por toda a Fortaleza. Ninguém está livre de ser assaltado. Tivemos uma morte assim terrível agora de uma jovem estudante que foi baleada, e apesar de já terem sido presos ou pelo menos identificados os autores desse ato terrível, a pergunta fica: eles vão para uma audiência de custódia e daqui a pouco estarão nas ruas novamente, soltos, fazendo a mesma coisa. Aí vão se dizer que é um sistema vamos dizer, social. Ele está com foi simplesmente um processo social e ele deve ser solto. A partir daí fica difícil da população entender. Por exemplo, eu tive um caso agora. Ontem eu estava no táxi indo para casa e o taxista conversou comigo: doutor, eu estava indo ali no bairro ali do PC, a comunidade do PC, e quando cheguei lá, fui entrar, eu fui parado por elementos armados, fortemente armados, que me apontaram uma arma na cabeça e me obrigaram a tirar meu isofilme do carro. E disseram que se eu voltasse lá com o isofilme, eu seria morto na hora, porque o aviso já foi dado. Até que ponto isso influencia aqui a segurança do Estado, e até que ponto nós temos o controle, o Estado tem o controle da segurança pública realmente? Nós podemos entrar em qualquer lugar, qualquer favela, os policiais podem entrar, ou existe realmente locais onde nós não podemos entrar por dificuldades, ou o Estado não tem acesso a esses locais? Bom, como você disse, né, no caso da jovem que foi assassinada, os autores foram identificados e pelo regramento atual eles comparecerão numa audiência de custódia. Em que consiste essa audiência de custódia? Eles foram flagrados pelo delegado. O delegado deve ter, em tese, né? Eu estou falando isso em tese, não com esse processo, mas a legislação determina que o delegado lavre um auto de prisão em flagrante e conclua o inquérito no prazo de 10 dias. E feito a prisão em flagrante, a polícia encaminha, coloca à disponibilidade da justiça esses detentos, e os mesmos são apresentados para o juiz, né, no prazo previsto na resolução, e o juiz vai fazer a aferição se estão presentes, no caso deles,
os requisitos da prisão preventiva, ou seja, a prisão em flagrante ela vai se tornar preventiva, que não tem um prazo definido. Ele vai ficar preso, respondendo o processo preso. E isso o juiz vai aferir. E com base nos elementos do inquérito. O delegado deve ter levantado os antecedentes, levantado todas as informações para viabilizar essa decisão do juiz. Acredito até que no próprio fórum, na vara específica, eles já devem fazer esse levantamento dessas informações para que o juiz decida, o próprio Ministério Público também se manifeste nos autos, e aí se decida se essas pessoas vão ficar presas ou não. No que tange a questão das facções criminosas, hoje em dia é inegável que elas estão atuando no Ceará de maneira forte. Nós temos um índice de homicídios altíssimos, talvez um dos maiores do planeta. Não só o estado do Ceará, um fenômeno nacional, o Brasil também. No ano passado, o Anuário de Segurança Pública apontou que no Brasil tiveram no ano passado 61.919 homicídios. São basicamente 169 homicídios por dia e 7 homicídios por hora, né? São números estarrecedores, números de guerra, né? E essa, abre aspas, guerra, ela também se instalou no Ceará. Existem facções que utilizam o estado do Ceará como para distribuição de droga e também para viabilizar demais atividades criminosas. E é inegável que elas hoje atuam em diversas áreas do estado do Ceará, dentro dos presídios, né? A própria secretária de Justiça reconheceu, né, que divide estabelecimentos prisionais por facções, né? Ela chegou a dizer isso. Então, assim, é o Estado reconhecendo esse ponto e distribuindo os presos por facções. E ela diz que teria feito isso para evitar derramamento de sangue. Acredito que ela teria feito ou algo do tipo. Ela falou. Mas é inegável essa ação, e em bairros e em localidades. No que tange a seu questionamento, se está tudo sob controle, feito pelas autoridades do Estado, particularmente eu vejo que está tendo uma grande dificuldade na atuação, no controle da segurança pública do Estado do Ceará como um todo. A gente vê a tentativa do governo, a tentativa dos órgãos de segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Sejus, do próprio Ministério Público também, no que lhe tange a titularidade da ação penal, mas o que a gente tem visualizado mesmo é muita dificuldade, e a situação ela ainda permanece estarrecedora. A respeito de presídios, voltando a falar aqui, falando sobre presídios, a privatização dos presídios e a criação de pequenos presídios privados não poderia ser uma alternativa à situação de criar um grande presídio onde geralmente se há motim, se há muita confusão, muitas mortes? E se você controlasse um pequeno número de presos em pequenos presídios privados, é claro que todos supervisionados pelo Ministério Público, pelo Ministério da Justiça, isso não seria uma saída, uma solução para o país? Se não me falha a memória, Marcelo, já houve algumas tentativas, não similar ao que você está dizendo, mas próximos. Que eu me recordo, no Amazonas, teve um instituto que basicamente geria as prisões, e eles também não tiveram êxito, ao contrário, lá teve, eu me recordo aqui de rebeliões com mortes no Amazonas, em Manaus, eu acredito. Então, assim, não vou descartar, digamos assim, que seria uma coisa que não poderia ser utilizada jamais, mas eu não vejo que a simples terceirização ou privatização dos presídios conseguiria resolver, porque é muito delicado. É muito a atuação junto com os presos, dos próprios agentes penitenciários. Aí sim, eu acho que tem que ser agentes públicos. Você não poderia terceirizar essa parte especificamente, talvez uma parte de atividade meio,
viabilizaria, mas mesmo assim é muito sensível. Eu acredito que essas experiências, pelo que eu me recordo, não tiveram êxito. Essas experiências específicas de privatização de presídios. Então, o que eu acredito mesmo como a nível de solução seria, de fato, um aprimoramento dos órgãos responsáveis por manter o sistema penitenciário. Bom, uma outra pergunta agora aqui é sobre prisão preventiva. Nós temos escutado que existem mais de 220 mil presos no país que estão presos e não foram julgados ainda, e continuam presos. Por outro lado, nós vemos presos políticos, não presos políticos, porque não existem presos políticos no país, isso é uma mentira, mas sobre políticos presos, ou por corrupção, por desvio de verbas, e eles são condenados em primeira instância, em segunda instância, e o Supremo Tribunal solta esses presos. Não é uma incoerência manter presos condenados soltos e presos que ainda não foram julgados presos? Eu acredito que é uma grande incoerência do nosso sistema judiciário e gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito, se realmente existe essa incoerência ou não. Eu estou falando aqui como um leigo no assunto, mas lendo bastante sobre o assunto. Sobre a questão preventiva, e não só a preventiva, mas como as prisões provisórias, né? Porque ainda tem a prisão temporária, prisão preventiva, digamos assim, como espécies de prisões provisórias. Mas é importante destacar que essa informação também ela tem que ser utilizada, tem que ser analisada em conjunto com a legislação processual. Porque quando se diz que no Brasil majoritariamente dos presos provisórios não foram julgados, e é isso a expressão que se utiliza muito na mídia, que a última vez que eu vi isso, o repórter relatava da seguinte forma, ele dizia assim, 40% dos presos no Brasil estão cumprindo pena, 60% dos presos estão em regime provisório. E diziam assim, não foram julgados. E você traz para o espectador, para o leigo, a ideia de que essas pessoas não foram sentenciadas ainda. Mas grande parte desses presos provisórios foram sim sentenciados. Só que eles estão recorrendo a nível de tribunal. Eles estão recorrendo, às vezes, a nível do STJ, numa terceira instância, podemos dizer. E, às vezes, eles estão recorrendo até ao Supremo Tribunal Federal. Então, não se pode afirmar, e essas informações que eu estou falando aqui são informações da próprio Ministério da Justiça, do DEPEN, né? Não se pode afirmar que nessa quantidade de presos provisórios, todos eles estão sem julgamento. Ao contrário, grande parte deles já foram julgados, só que eles estão recorrendo. O processo ainda não terminou. E aí o DEPEN considera eles como presos provisórios. Ok, são provisórios porque não houve o que se chama de trânsito em julgado. Mas eles já foram condenados e estão recorrendo em primeira, em segunda e em terceira instância. Por exemplo, até os presos que estão tendo a pena executada provisoriamente após o segundo grau, para o DEPEN, eles são considerados presos provisórios. Essa é a análise que tem que ser feita. E eu não vi ainda, eu acessei as informações do Ministério da Justiça para ver se eles fazem essa distinção. Digamos assim, o preso que foi condenado em terceira instância e é provisório, mas ele já foi condenado em três instâncias. Eles não fazem essa distinção lá. Talvez até porque eles não tenham essa informação no sistema penitenciário. Isso fique a nível dos respectivos tribunais. Mas essa é uma informação que eu acho que é muito salutar também informar. Óbvio, e também, dentre esses presos provisórios, também tem aqueles que não foram julgados. Só que dentro desse bolo tem que ser feito a análise separado, ao meu ver, essas situações. E elas não são. Então são colocadas na mídia de uma maneira como fosse, no Brasil, fosse 40% dos presos provisórios, fosse um fato excepcional que nenhum desses 40 foram sequer analisados, sentenciados por um juiz singular, e que não é bem assim, né? E, inclusive, essas prisões provisórias, nesses níveis que temos no Brasil,
Alguns países aplicam da mesma forma, como a Holanda, por exemplo. Então, eu não vejo como se fosse um descalabro. Correto. Então, vamos dizer assim, eu fui um pouco influenciado, então, pelos especialistas que estão na mídia. Toda a mídia chama aí, a gente vê na televisão vários especialistas, né, falando sobre segurança pública, e depois a gente descobre que ele é um internauta ou apenas um curioso sobre o assunto. Até que ponto esses especialistas estão atrapalhando o processo da segurança pública no país? Eu não gosto, Marcelo, de dizer que essas pessoas, digamos assim, atrapalham, porque eu acho que o debate ele é salutar e todas as visões e pontos de vista, seja acadêmicos, seja dos profissionais da área, seja da imprensa, seja da população, eles têm que ser levados em pauta. As pessoas têm o direito de debater o assunto, que afeta todos nós. Esse debate não pode ficar com um grupo de insiders do direito dizendo que nós vamos decidir o caminhar do país. Eu não acredito que isso seja salutar. Mas, ao mesmo ponto, também não acho que as únicas vozes, como passou algum tempo atrás, as únicas vozes ouvidas seriam pessoas, digamos assim, voltadas dentro de um centro do departamento de sociologia da Universidade X, Y, Z. Essas pessoas se colocavam, ou membros da ONG Viva alguma coisa, essas pessoas se colocavam como autoridades em segurança pública e davam informações do nível que eu falei anteriormente, com informações com dados parciais, e se colocavam como, digamos assim, especialistas na área e transmitiam essas informações à população em comum. Quer ver, por exemplo, uma coisa que eu não concordo de jeito nenhum é você dizer que no Brasil, inclusive foi repetido aqui pela secretária de Justiça, a doutora Socorro França, que eu admiro demais, foi procuradora-geral de Justiça, me nomeou para o Ministério Público. Eu tenho um carinho pela doutora Socorro, mas ela disse o seguinte, que eu não concordo. Ela falou, olha, no Brasil há uma massa carcerária de presos por pequeno delito. Isso é uma ficção. Você olhar a pizza do DEPEN sobre os crimes da massa carcerária, né, brasileira, e a distribuição por crimes, você vai ver que o furto é 13%. Os outros delitos são tráfico, roubo, homicídio, latrocínio, porte de arma, posse de arma, violência doméstica, associação ou bando. E acredito que, se não me falha a memória, fica 11% para outros crimes, que eu não estou falando nem de estupradores. Então, assim, o menor crime na pizza, se você for olhar a pizza das informações do DEPEN, a última de 2017, o furto vai ser o crime, digamos assim, menor, digamos, com a pena menor daqueles que estão lá. E desses 13% a 15% que tem lá, você vai constatar que aquela fatia, ela não representa a massa carcerária. Por mais que você concorde que o furto, seja ele simples ou qualificado, é um crime menor, você não pode fazer essa afirmação, dizer o seguinte, olha, a massa carcerária brasileira é detida por pequenos delitos. Não, você vai dizer o seguinte, olha, na massa carcerária brasileira, 15% são detidos por pequenos delitos. Você não pode dizer que todos são. Porque se você for pegar a pizza, essa afirmação, ela não se sustenta. Então essa informação, ela é fruto de quê? É fruto disso que a gente está falando. De algum aspecto eminentemente teórico, das pessoas que, ao meu ver, não têm a vivência prática, não têm a vivência do dia a dia de uma atuação criminal, com processo, com investigação de facções criminosas, com investigações que visam desbaratar quadrilhas de homicidas, traficantes, latrocidas. Então, assim, é uma perspectiva exclusiva de quem atua eminentemente na área acadêmica e que, às vezes, faz uma leitura equivocada dos dados. Isso não quer dizer que essas pessoas não devam participar do debate. Devem. Só não podem ser a voz majoritária sobre esse debate.
E É isso que eu simplesmente penso. chamadas como especialistas, né? E se colocar e ser chamado pela... Mas muitas vezes eles Bom, nem se colocam como especialistas, eles são indicados como especialistas. pois é uma coisa que eu não entendi. Eu até disse certa vez brincando que uma vez até como você falou, em um canal de televisão, estava assistindo televisão e estava se debatendo sobre segurança no Rio, intervenção federal na segurança pública do Rio. E chamaram para debater um rapaz lá, um moço que tinha criado um aplicativo sobre assalto não, ou alguma coisa desse tipo. Quer dizer, não é a pessoa ideal, adequada para você chamar para debater segurança pública um rapaz que fez um aplicativo de telefone para avisar os colegas ou demais população onde estava tendo assalto. Até por falar em aplicativo, né, os próprios aplicativos hoje de táxi aqui no estado, eles indicam para o taxista, quando é solicitado uma corrida, eles indicam para o taxista área de risco. É como se fosse chamar o pessoal que criou o aplicativo de táxi para falar sobre segurança pública. Pois é, então é só um exemplo, obviamente que é um exemplo extremo que eu dei, mas é mais para demonstrar de como às vezes todos nós temos que ter cuidado com o que se coloca e da maneira como se coloca, né? Essas informações, porque elas são importantes, ela tem a sua repercussão, né? Então eu acho que a gente tem que digamos assim, assimilar essas informações, principalmente quando vem com esses dados, de maneira muito cautelosa, sempre em confronto com a realidade e atentando para os níveis de criminalidade que nós temos. O senhor falou aí em pequenos delitos e eu vejo que existe uma teoria, a teoria das janelas quebradas, que o prefeito de Nova York acabou, a partir dessa teoria, né, ele criou a tolerância zero, porque ele acredita que os grandes delitos começam a partir dos pequenos. E ele começou a prender, tolerância zero mesmo, prender as pessoas por pequenos delitos. Essas pessoas ficaram presas e o índice de violência em Nova York foi reduzido, assim, tipo 80% de redução nos índices de violência lá nos Estados Unidos. O que falta para a gente fazer alguma coisa desse tipo aqui? Aí eu volto a falar um pouco, fazer uma conexão com a Constituição. Até que ponto a nossa Constituição ela poderia ser melhorada para que facilitasse o trabalho do juiz, o trabalho do judiciário? Até que ponto nós poderíamos ter um incremento ou então uma atualização ou simplesmente uma revisão constitucional que trouxesse benefícios para o país como um todo e que a gente atuasse efetivamente no combate tanto à corrupção quanto à violência, porque eu acho que um é decorrente do outro. Marcelo, essa teoria que você falou, ela é muito famosa, né? Quem trabalha na área conhece, né? Foi uma experiência realizada nos Estados Unidos. Acredito que foi o Giuliani, né? O prefeito de Nova York, Giuliani, que era promotor da cidade. Ele era promotor de Nova York e após ser prefeito implementou isso. Ou não sei se ele implementou já como promotor, mas eu sei que de fato isso reduziu bastante lá a criminalidade em Nova York, que sempre tinha, né, dentro das cidades dos Estados Unidos, um problema crônico de criminalidade, assaltos, pequenos mas a furtos. criminalidade deles lá, né? Não é a nossa realidade, que é bem mais drástica. Mas tinha, dentro da cidade me recordo, na década de 90, década de 80, Nova York era considerada uma cidade perigosa para os padrões americanos, né? E foi nesse período aí que após um pouco depois, acho que foi já na década de 90 que se iniciou isso e acabou com essa... Nova York, você anda hoje no metrô, você não vê pichação, você não vê esse tipo de coisa. Estamos precisando de um promotor de justiça aqui, prefeito de Fortaleza? Acredito que hoje seja impossível, porque os promotores estão sem poder fazer as vedações legais de candidatura, né? Mas... sobre uma aplicação de uma teoria dessa aqui, eu acredito que ela poderia ocorrer e ser efetiva, mas a gente ainda está uns passos. Nós temos, digamos assim,
muito a evoluir para a gente sequer poder aplicar aquilo ali. Você imagine um plantão desse aqui no estado do Ceará se todo policial desses pequenos delitos fossem fazer algum tipo de política de tolerância zero, né? Não precisa ser especialista nem trabalhar no meio que as demandas talvez mais sensíveis, mais urgentes, poderiam ficar até desassistidas. Então eu acho que a gente tem que evoluir. Obviamente os órgãos estão fazendo seu trabalho, mas eu acho que a gente ainda tem que avançar inúmeros passos até a gente conseguir implementar alguma política de segurança pública nesses termos que você falou. Eu tive um problema alguns anos atrás, o meu filho foi assaltado, né, e fomos à delegacia, aí eles pegaram o rapaz, depois de... Não pegaram o delinquente, mas pegaram o carro que tinha sido roubado, e o policial na época falou que realmente, olha, doutor, eu vou passar aí 10 horas aí na delegacia para poder resolver esse problema. Então existe, eu acredito, que uma certa burocracia entre a prisão, depois levar o delinquente, né, que eles identificaram o delinquente, mostraram lá as fotos, nós identificamos, aí eles, olha, eu vou pegar esse rapaz, vou levar para a delegacia, vou passar 10 horas com ele na delegacia e logo depois ele será solto, que aparecerá vamos dizer assim, um promotor de defesa, né, da Defensoria Pública, e vai soltar esse rapaz porque ele roubou e tal. E se você ver a ficha dele, ele tem uma extensa ficha. Isso não aumenta a sensação de impunidade em nosso país, a pessoa ficar solta devido a cometer vários e vários crimes, ser reincidente e continua solto, vai sair de lá e vai roubar, assaltar outro novamente. E pode acontecer a mesma morte. E isso não traria assim no próprio juiz que solta essa pessoa uma responsabilidade pelas mortes que acontecem hoje em nosso estado? Assim, o fato que você pontuou, ele trouxe assim, inúmeras nuances, né? Então é bom que fique assim, para esclarecer, até para os ouvintes. Veja, o agente do Estado, qualquer dele que seja, ele não pode passar. O que ele tem que fazer é cumprir o procedimento estabelecido pelo órgão e fazer cumprir a lei. Ele não pode passar, e às vezes que isso é comum até, passar para o cidadão ou para quem procura uma delegacia de que tal situação não vai ser resolvida, ou que esse BO que tu vai fazer não vai resolver de nada. Ele não pode fazer isso. Primeiro porque a posição dele e a função dele é outra. Não é essa de desmotivar alguém. Ao contrário, ele deve fazer cumprir e viabilizar para que aquela pessoa que procure fazer um BO seja atendida. Obviamente, reconheço as dificuldades estruturais de todos os órgãos. Mas ele não pode, em face disso, desmotivar ou justificar uma não realização de um ato porque futuramente isso não pode dar em nada. Porque isso é até prevaricação, isso é até crime, né? E assim, eu não gosto... Isso é um comportamento tão ruim para quem está dentro do serviço público que ele deve ser... É um mau exemplo. Uhum. É um mau exemplo. Por exemplo, não há... Por exemplo, eu poderia dizer para você aqui que eu me frustro como promotor de justiça. Que eu proponho as ações, que eu ofereço denúncias na minha atividade e que no final, por algumas circunstâncias do próprio processo, o juiz absolve o réu. Eu poderia falar para você, eu denunciei ele por um furto e ele vai ser absolvido. Então eu não vou mais denunciar ninguém porque não dá em nada. Seria esse meu papel? Não. Né? Com certeza não. Não. E eu não tenha dúvida que se você for colocar, talvez uma das carreiras do sistema de justiça que mais é frustrada é o Ministério Público. Né? Você vê atuações nos crimes contra a administração pública, nas ações de improbidade, há uma dificuldade de se conseguir provar aquilo ali. Às vezes porque o crime, por exemplo, um crime de corrupção, um crime de lavagem de dinheiro, ele é difícil de ser pegue. Quando ele é pegue, ele é difícil de ser provado. Quando ele é provado, ele é difícil de ser condenado. Então, assim,
Imagine em quantas etapas a gente tem a possibilidade de frustração na nossa atividade, os membros do Ministério Público. Mas isso não é uma justificativa para eu deixar de fazer meu papel, ou então se chegar para um cidadão que quer fazer uma denúncia contra um vereador, por exemplo, do município X, e eu dizer assim, não, vai embora porque eu já ofereci uma denúncia contra o vereador X e uma ação de improbidade contra o vereador Y e o juiz absolveu, não deu em nada. Então o senhor pode ir embora que isso aqui não vai dar em nada não. Né? É um comportamento... o senhor não estaria fazendo o seu papel, o seu trabalho. E eu estaria utilizando uma frustração X que eu tive como membro da instituição para deixar de fazer o meu papel. Estaria utilizando uma espécie de desculpa para não fazê-lo. Né? Então, além de ser um mau exemplo, é uma ação, uma conduta que pode ser configurada até como desidiosa e criminosa. Ok. Ainda falando agora sobre a impunidade, né, principalmente, o senhor teria assim, eu sei que é uma pergunta difícil, porque o senhor é do Ministério Público, mas vai ser sobre o Supremo Tribunal Federal. As indicações do jeito que elas estão sendo feitas hoje para o Supremo, o senhor acredita que existe algum problema ou que poderia ser melhorada, ou existe algum tipo de ideia de que poderia ser colocado lá no Congresso para que viesse a melhorar, ou que os juízes não ficassem ligados diretamente a determinados presidentes? Marcelo, esse é uma discussão muito boa, né, que renderia aqui vários programas seus. Mas veja, eu gosto sempre de dizer quando converso com alguém sobre esse assunto específico. O sistema, ele é feito de maneira, digamos assim, otimizada. Ele é feito de uma maneira harmônica. O que atrapalha é o elemento humano, quando ele entra. Então, por que é que eu digo isso? Em tese, a nomeação de um ministro de um tribunal superior pelo presidente seria para dar legitimidade a um órgão da qual os membros são todos concursados e ingressam sem legitimidade popular. Então você tem um órgão como o judiciário, os seus membros ingressam, ou como o Ministério Público, os seus membros ingressam para exercer parcela de poder do Estado sem qualquer tipo de legitimidade, através de concurso público. Então o sistema, a própria Constituição, adotou esses meios para que o próprio judiciário se legitimasse, ou o próprio Ministério Público, com a nomeação do Procurador-Geral, trouxesse uma legitimidade, um poder, digamos assim, um poder que emana do povo para dentro de um órgão, trouxesse legitimidade popular para o Ministério Público com a nomeação do seu chefe, né? Só que, como você está dizendo, o sistema ele é perfeito. Quando entra o elemento humano, então entram as falhas. Então, assim, sendo sincero com você, eu nunca parei para pensar em uma solução, nunca refleti profundamente, nem debati com ninguém, nem estudei uma solução alternativa para o que a gente tem hoje. Eu já ouvi pessoas falando e manifestações de um ou outro colega relatando propondo um novo tipo de condução aos tribunais superiores. Mas eu acho que isso é salutar, sempre fazer esse debate. Se há alguma coisa que está crônica, alguma dificuldade crônica dentro dos membros, então que se debata e que se proponha soluções adequadas. Eu já vi gente falando em mandado com o tempo, já vi pessoas falando em ingresso através de concurso para tribunais superiores. Eu particularmente, como eu falei, não tenho uma conclusão ainda sobre esse assunto específico, porque eu acredito que seja uma coisa complexa e demande muito estudo. Eu acredito que sim. Eu acredito que isso tenha que ser discutido por juristas, no caso, para poder achar um ponto que seja ideal. O problema todo é que hoje os STF parece que, de uma certa maneira, parece que eles estão jogando para a plateia, estão atuando politicamente
dentro de um sistema judiciário, já que existe uma percepção do cidadão de que o sistema judiciário ele não funciona bem, é a sensação que existe da população. E cada vez que você vê uma discussão lá entre o Lewandowski, entre o Barroso, entre lá o outro lá que é o Gilmar Mendes, né, que parecem brigas de rua, e isso faz com que a população veja que, poxa, onde é que está o nosso judiciário? Como é que está atuando o nosso judiciário? O nosso Supremo Tribunal atua de maneira como se fosse briguinhas de garotos de colegial. E isso faz com que a população aumente a descrença no judiciário. Por isso que as pessoas pensam em recorrer a novos meios de indicar os membros do Supremo Tribunal Federal, porque fica parecendo que eles estão defendendo A, B ou C. Estão brigando por causa da defesa, não da lei em fato, mas defendendo pessoas. Isso é muito ruim para o país. É muito delicada essa situação. Na verdade, é como você falou, essa percepção da população de um tribunal dessa importância, de fato, é muito ruim, né? O ideal era que as pessoas tivessem, na verdade, confiança de que o Supremo Tribunal Federal seria um guardião da Constituição e um controle, digamos assim, a última palavra sobre a Constituição e os seus princípios e finalidade. Mas é como você disse, hoje nós vivemos um momento muito sensível, né? E então esse momento ele teve de fato, a gente pode ver pela imprensa tudo, esses comportamentos assim, não padronizados, não digamos assim, não comuns, né? Mas espero que ultrapassado esse momento a gente consiga ter uma ação efetiva do Supremo sobre todos os assuntos que eles são de competência. Doutor Yuri Rocha, nosso tempo está acabando aí. Muito obrigado aí pelas informações. Valeu. Eu acredito que os nossos internautas e nossos ouvintes estarão muito felizes em escutaram essa conversa, esse bate-papo sobre segurança pública, e muito obrigado aí por ter comparecido aqui no estúdio da Ceará News para participar desse bate-papo sobre segurança pública. Muito obrigado. Ceará News, estamos diretamente no ar e gostaria que se eu pudesse dizer aí uma última palavra para finalizar o nosso programa. Ok, Marcelo, eu que agradeço as palavras, agradeço o convite. E agradeço também aos ouvintes da Ceará News a oportunidade de estar falando para eles e ficar à disposição numa outra oportunidade que vocês precisem para a gente debater esses assuntos que são extremamente importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado. Você ouviu Política em Pauta com Marcelo Medeiros. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.